Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação dos professores de língua portuguesa, o professor Magno Andrade e a professora Maria Alice de Souza. Sejam bem-vindos, professores. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp nos números que aparecem na sua tela. Enquanto você envia as suas dúvidas, nós vamos relembrar mais alguns conteúdos da área de língua portuguesa. Professor Magno, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Cláudia. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Então tá bom. Escuta, diga para nós, quais foram os conteúdos das aulas de hoje? Bom dia, professora Maria Alice. Bom dia aos intérpretes, bom dia, equipe, bom dia aí os nossos alunas e alunos. Estudamos, Cláudia, com o segundo ano sobre o romantismo. E com o terceiro ano nós tivemos duas aulas. As duas aulas foram sobre a geração de 45. Então, na primeira nós tivemos uma aula com um viés mais para o poema e para a prosa de 45. E na geração de 45, aula 2, nós tivemos uma aula que foi mais para o lado do concretismo. Ótimo. E agora, professora Maria Alice, tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Magno. Pessoal da equipe, intérpretes, bom dia. Conta pra gente, professora Maria Alice, quais foram os temas abordados hoje? Olha, no sexto ano nós falamos sobre a injunção e falamos também sobre a narração. No sétimo ano nós falamos sobre os elementos, especificamente, né, dos elementos da narrativa. E no oitavo ano nós falamos sobre os pronomes. Ótimo! Agora que nós já relembramos os conteúdos, nós vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá! Uma pergunta do oitavo ano. É correto falar esse exercício é para mim fazer? Então vamos lá. Gente, mim é um pronome tônico, é um pronome oblíquo. Ele, né, indica o alvo. Então, na verdade, se é uma ação de executar, você não pode usar o mim. Então, esse exercício é para eu fazer, porque aí eu tenho uma questão da ação. Lembrando, os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles têm a função de sujeito. Então, isso é para, né, é a questão. No caso do mim, a função é de objeto, é o pronome oblíquo, então, o alvo. Então, você fala assim, isso é para mim? Acaba aí, porque não tem ação, isso é para mim, você é o alvo daquele presente, né? Mas se tiver um verbo depois indicando essa ação, não pode usar o mim. Então, para facilitar, né, professora, a gente pode pensar nessa regrinha. Antes de verbo, sempre usaremos o eu, para eu fazer, para eu comer, ok? E o mim não pode ser usado antes de verbo, né, professora? Não a gente pode. consegue, então, facilitar um pouquinho por meio dessa regrinha. Antes de verbo, nada de mim, somente eu. Somente Ótima eu. dica, ótimo. Agora, uma questão do terceiro ano. Como pode cair concretismo no Enem, professor Magno? Bom, nós vimos na nossa aula de concretismo, que foi a nossa segunda aula sobre a geração de 45, como que pode ser construída algumas questões no Enem. Normalmente, quando se fala de uma escola literária no Enem, nós vamos ter ali ou uma estrutura de comparação, então vai ter, por exemplo, o texto 1 e o texto 2, ou o texto 1 vai ser um poema e o texto 2 vai ser uma obra de arte, e aí haverá ali uma construção em que você deve comparar esses dois textos. E também de interpretação. A questão, então, que eu mostrei para vocês, do pluvial e fluvial, ela é uma questão de interpretação. Você precisa de interpretar a construção que é feita entre as palavras e entre a imagem que aquelas palavras formam, tá? Uma outra forma também de haver a presença do concretismo no Enem é por meio das características. Então é muito importante também que vocês estudem as características gerais dessa escola literária e que vocês estudem também as características específicas dos principais autores. Porque, como vimos, existem autores que vão para
vão utilizar mais de algumas características e outros autores que vão utilizar menos, tá? Então, são desses 3 modos que essa questão, que essa escola literária, na verdade, pode aparecer lá no Enem. Comparação, ou interpretação, ou alguma pergunta sobre as características. Tudo bem? Entendido. Uma dúvida do 6º ano. O que é um texto injuntivo? Pode dar um exemplo, professora? Bem, 6º ano. O texto injuntivo é aquele que vai nos levar a um determinado procedimento. A gente vai fazer alguma coisa. Então, por exemplo, receita. Receita é um texto injuntivo, porque ali primeiro tem a descrição dos ingredientes, depois tem um modo de preparar, que vai, pegue isso, pegue aquilo, faça assim, bata por tantas horas. Então, ele vai nos levar a agir de uma determinada maneira. Um manual de instrução também é um texto injuntivo. Ou de jogo, né? Às vezes você tem ali os procedimentos de um determinado jogo, como cada participante deve se comportar, é também um texto injuntivo. Temos também, né, professora, um belo exemplo de texto injuntivo, que é as leis. As leis que estão ali, né, elas são um texto prescritivo, mas que encaixa ali também dentro desse tipo textual mais global, que é o injuntivo, porque ele vai estar dando uma norma, ele vai estar dando um direcionamento de como você deve agir, assim como uma receita de bolo vai direcionar você como você deve agir diante aqueles ingredientes, diante aquele preparo. O engraçado, né, Magno e alunos do 6º ano, é o seguinte: no caso do texto prescritivo, a lei, a obrigatoriedade é maior. Então, não tem como você fugir, você tem que cumprir com a lei, com a norma. No caso de uma receita, está falando, coloque uma pitada de sal. Aí, se você, não, vou colocar 2. E aí, o famoso, não dá nada para você, né? Você coloca... Exatamente. Não coloca 2, não vai dar nada para você. Mas no texto prescritivo, se você não faz do jeito que está, você pode sofrer a sanção da lei. Problemas exatamente, ali, né? A penalidade, Então, as 2 pitadas de sal a mais pode, mas você passar um sinal vermelho já não pode. Né? Perfeito, entendido. E agora nós vamos responder a Cássia Gabriela. Um abraço para você, Cássia. Ela é da escola Simeão Ribeiro dos Santos, de Montes Claros, do 2º ano. Ela pergunta: poderia explicar sobre as características do romantismo indianista? Bom, Cássia, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua pergunta. Vimos aí, então, o indianismo de uma forma bem sorrateira, né? Vimos pouca coisa sobre o indianismo e, por isso, a sua pergunta ela é essencial, porque é justamente neste espaço que a gente consegue aprofundar mais sobre alguns assuntos. O romance indianista, então, pelo próprio nome, a gente já consegue ter uma ideia de o que ele vai trabalhar mais, que é justamente trazer o índio para este lugar de destaque. Até então, o índio não aparecia em um lugar de destaque, mas justamente no romance indianista, ele vai aparecer como um lugar de destaque. Por quê? Lembra que lá no romantismo, uma das características quando ele chega no Brasil é justamente o nacionalismo, de valorizar aquilo que é nacional? Índio é a essência do povo brasileiro, né? A essência do nosso país. Por isso, o índio torna-se, então, ele deixa de ser um coadjuvante e passa a ser com os protagonistas das histórias. E aí é neste romance indianista que haverá uma grande importância ali da cultura dos índios. Então, questões voltadas para a língua, questões voltadas para os costumes, para a alimentação, aparece muito no romance indianista. Além disso, há também uma grande presença de uma figura idealizada do índio. Às vezes, o índio ele aparecia de uma forma que, na realidade, ele nem era daquele jeito. Mas é porque havia uma idealização do índio justamente devido a uma próxima característica, que é considerar o índio como herói. O índio era o herói da nação dentro desse romance indianista. Então, são algumas aí das características que nós temos que são específicas do romance indianista no Brasil.
Olha, eu estou lembrando agora, Magno, quando você falou essa questão da idealização, é o caso o livro do José de Alencar, né, Iracema. Exatamente. Porque na descrição da Iracema, ela é a virgem dos lábios de mel, com os cabelos mais negros do que as asas da graúna, o seu talhe de palmeira, seu hálito de baunilha. Então, ela é descrita de uma maneira, assim, idealizada, Exatamente. né? Então, quando ela dorme, as árvores acalentam, aquela coisa toda. Então, ela é muito associada ali aos elementos da natureza, aquela questão do nacionalismo. Então, é a graúna, o talho de palmeira, Exatamente. né? A natureza é uma característica muito importante desse momento aí da literatura também, né? Exatamente. É trazido muito forte a natureza aí para dentro desses romances. E aí quando a gente lembra, por exemplo, lá do Guarani, então tem uma parte do livro que ele luta com uma onça, né? Então tem aquela coisa do herói, né, corajoso, Sim, né? É verdade. Então você tem essa questão aí, né, dessa idealização, desse heroísmo, né? São obras lindas. A obra, né, indianista são obras muito bonitas, que vale a pena você ler. Existe hoje, professora, uma forma literária, né, de se ler a literatura, que é por meio das graphic novels. As graphic novels são justamente o transformar desses romances clássicos em história em quadrinhos. Então, às vezes, você pode encontrar dificuldade em ler o Guarani no original. E tudo bem, há mesmo essa dificuldade, porque a linguagem é muito diferente. Mas você pode procurar ela, por exemplo, em história em quadrinhos, que é a mesma essência, a mesma história, só que de uma outra forma de leitura que pode facilitar muito para você e que vai permitir que você conheça essa literatura. E só para esclarecer aos nossos alunos, onde então surgiu o romantismo? Bom, o romantismo, há uma ideia, sabe, Cláudio, que o romantismo nasceu na França. Mas, na verdade, a França foi o grande lugar que compartilhou mais do romantismo, tá? Então, o romantismo ele não nasce na França, ele cresce na França, mas ele nasce, na verdade, lá na Alemanha e na Inglaterra. Então, são os alemães e os ingleses que vão construir essa ideia mesmo do romantismo, que vão entender de fato e que depois vai para a França e aí ele é aquele boom, né? Aquela explosão para o mundo é por meio da França. Ótimo. Qual é a diferença do tempo psicológico para o tempo cronológico? Pode dar um exemplo, professora? Dúvida do 7º ano? Boa pergunta. Olha, gente, o tempo cronológico é o tempo do relógio. Então, quando você está lendo ali, né, um conto, um romance, você, né, na leitura, você vai perceber essa passagem ali das horas, dos dias, né? Então, por exemplo, Maria viajou durante 3 dias e no final ela chegou à casa de sua prima, né? Quando ela saiu pela manhã o sol estava fraco, mas ao meio-dia ela já sentia muito calor. Então a gente percebe essa passagem do tempo, é cronológico, tá? Agora, o psicológico é um tempo da imaginação, do sentimento, da reflexão da personagem. Então a gente não sabe quanto tempo aquilo durou. Vamos imaginar que a personagem estivesse pensando nos tempos da infância. Então ali o narrador vai falar, Maria sentou e ficou pensando enquanto ela era criança, como ela era feliz, né? E você não sabe quanto tempo Maria ficou ali pensando, né? Da imaginação, da memória, né? O tempo da memória. Então você não consegue perceber a passagem do tempo. Eu costumo dizer, professora, quando eu vou falar sobre tempo psicológico e tempo cronológico. Tempo cronológico, como você bem disse, é aquele tempo do relógio. Então é a passagem de tempo em segundos, em horas, em semanas, em anos, é o passar do tempo natural. E o tempo psicológico é aquele que ocorre dentro da cabeça. Então, é a memória, como você disse, é a imaginação, tá? E aí existem exemplos ótimos. Tem uma série muito famosa aqui no Brasil, que é Todo Mundo Odeia o Chris. Não é? E aí, quando começa a série, sempre começa com uma marca de tempo cronológico. Brooklyn, 1989. Isso é uma marca de tempo cronológico.
nos momentos que o Cris, ele imagina o que a mãe dele vai fazer caso ele pratique alguma travessura, ou que ele lembra de algum momento da infância, né, de quando ele era mais novo, aí é o tempo psicológico. Então, quando ele imagina, por exemplo, a mãe dele batendo nele até ele ficar branco, tem um episódio que ele fala isso, né? É tempo psicológico, que ele está imaginando como seria, tá? Um outro exemplo muito legal também é as visões da Raven, que é uma série bem legal que tem aqui, que muitas pessoas assistem. Quando ela tem a visão, é tempo psicológico, porque ela está tendo uma visão do futuro, então está dentro da cabeça dela. E é uma forma de a gente também guardar e pensar nesses exemplos que vai diferenciar o cronológico do psicológico. Entendido. E mais uma dúvida sobre o uso do pronome. É verdade que a frase "isso é para eu fazer" está incorreta? Eu fazer? Não, eu fazer está correta. Está correto, né? Correto, né? É correto, isso é para eu fazer, está correto, né? O que é, né, de acordo com a norma culta, né? Aí isso é para mim fazer. Aí o mim que a gente viu anteriormente, Sim. né? Para eu fazer está correto. Ótimo. E voltando aí ao assunto do romantismo, quais as principais características do romantismo? Bom, o romantismo, então, como vimos, ele tem algumas características mais gerais, tá? E aí, como principais características do romantismo, a gente pode pensar, então, na liberdade de criação, tá? Então, os autores do romantismo, eles tinham uma liberdade um pouco maior para criar os seus poemas, os seus textos ali, de uma forma que poderia não seguir um determinado padrão que era imposto anteriormente, tá? Além disso, há, como eu disse para vocês, o nacionalismo. Então, as coisas, as situações, os problemas, né, que eram vividos no nosso país, eles ganham força e aí eles começam a aparecer mais neste período, tá? Além disso, tem também o individualismo. Então, os autores, eles escreviam muito sobre si, sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que eles passavam, sobre a visão de mundo deles. E, para além disso, existia também um grande pessimismo. Então, a gente vê lá no Mal do Século, que é uma das partes do romantismo, um grande pessimismo que vai tudo dar errado, né? Não vai dar muita coisa certa. E aí, uma grande característica também dessa escola literária é a crítica social. Então, aqueles problemas sociais que antes que não eram discutidos na literatura, aí eles ganham lugar. E aí a crítica social, então, ela é muito presente dentro das obras românticas. O Magno falou uma questão interessante, é porque o romantismo, né, nós temos aí essa questão de não seguir aqueles padrões, aquelas normas da aristocracia, né? Nós vamos ver que os românticos, ali nós temos os burgueses com os seus padrões de liberdade, aventura, então eles querem... que era algo muito da Europa, né? Era tudo muito vindo da Europa, então vinha esse padrãozinho aí que a professora falou, ele era um padrão mais europeu mesmo. Exatamente, de imitar mesmo, né? Imitava. Tanto é que tem uma obra interessante, mais uma vez José de Alencar, que um casal, eles têm a casa e os quartos são de acordo com o modelo europeu. Eu lembro que eu era adolescente, quando eu li essa obra, eu falava, gente, mas isso não é assim, né? O marido tinha um quarto e o tocador, que era aquele lugar para poder se arrumar, a mulher tinha um quarto dela e o tocador, e quando eu li, era adolescente, eu falava, mas que coisa esquisita, que todo mundo tem o mesmo quarto, né? Todo mundo dorme junto. Divide junto. Junto, né? Então eram os modelos assim bem imitados, né? Então você tem essa situação, né? E muito sentimentais, né? Muito. Sofrem muito, a morte é a solução para todos os problemas. Era quase um sertanejo universitário. Todo mundo sofre demais, todo mundo é aquele sofrimento, né? Aquela sofrência que hoje ganha, né? Que ganhou muita força no Brasil, né? Ultimamente. É essa sofrência. Isso é bem característico do romantismo mesmo. Entendido. Vamos lá. O que é um verbo no modo imperativo? Pode dar um exemplo? Dúvida do 6º ano.
Ah, sim, posso. Olha, o modo imperativo, eu acredito que ele tenha até perguntado isso, porque nós estávamos vendo na aula a questão dos textos injuntivos e prescritivos, né? E esse tipo de texto, ele tem muito modo imperativo, que é aquele, né, modo do conselho, da ordem, né, da proibição. Então, quando você tem lá a receita de bolo, então, bata o ovo, adicione açúcar, né, não saia de casa, né, no caso, né, das normas. Então, você tem esse verbo aí no imperativo. Gente, uma coisa interessante do imperativo é o seguinte, ele não tem passado, presente, futuro. Não, ele tem o afirmativo, que é o conselho, a ordem, né? E muitas vezes é pelo tom de voz que a gente vai saber se é uma ordem, um conselho, né? Porque um convite, né? Faça isso agora. Olha, uma ordem. Ah, faça isso agora. Né? Um pedido, né? Sim. Então a entonação vai ajudar muito nisso. E a proibição, né? Não, que é o negativo, né? Não faça, não fume, não saia, né? E hoje a gente está vivendo com muito, né? Verbo imperativo, né? Verbo imperativo. Afaste-se, mantenha a distância de 1 metro, Exatamente. né? Evite as aglomerações. As aglomerações. Exatamente. Então, Mãe gosta muito de usar verbo no imperativo, né? Senhora. Mãe é mestra no uso dos verbos no imperativo, mas justamente por causa dessa organização mesmo que tem que ter, né? Então os pais normalmente vão usar muito ali e os textos jurídicos também, né? Sim. Eles têm uma presença muito forte aí dos verbos no imperativo, né? Então, uma decisão judicial, ela vai terminar com cumpra-se. Não tem opção. É para cumprir e pronto. É um uso do verbo no imperativo. Já que Magno falou em mãe, o interessante do imperativo é justamente isso. É a coisa do cumpra-se, faça. Porque se a mãe fala assim, ô Maria, você poderia fechar a porta? A menina vai falar, eu não, estou assistindo a minha série aqui, não vou fechar a porta não. Dá tempo de pensar. O imperativo não dá tempo não. Fecha a porta, você levanta logo, fecha a porta. Antes que a mãe... Antes que o chinelo voe. Entendeu? Então o imperativo é assim. Se você quer uma coisa rápida, use o imperativo. Exatamente. Bem bravo. É isso aí. Então vamos lá. Agora mais uma pergunta da nossa querida Rosiane dos Santos. Ela é da Escola Estadual Professor Afonso Neves de Belo Horizonte. Ela está no 2º ano. Professor, poderia dar exemplos de alguns autores que escreveram livros que contêm poemas sobre romance? Bom, um abraço para a Rosiane, né? A Rosiane é sempre ativa aqui conosco. Primeiro, eu vou, inclusive, Cláudia, adiantar uma das perguntas que eu já vi que nós temos aqui. A diferença entre essa era romântica, tá? Do romantismo, para o que a gente entende hoje sobre romance. Então, hoje a gente entende sobre romance, o namorado ou a namorada chegar com um buquê de flores, isso é romântico, tá? Sim. Mas quando a gente fala dessa escola literária do romantismo, é uma escola literária em que os sentimentos são aflorados. E aí são diversos sentimentos. Então a tristeza, a angústia, a alegria, o amor, vários sentimentos, tá bom? E aí eu tenho uma autora que eu gosto muito, que na verdade é uma grande amiga, foi minha professora também, e que escreve, ela não escreve na verdade poemas sobre romance, ela tem uma prosa poética. Então são textos em prosa, mas que você lê como se fosse um poema, tá? E o nome dela é Domingas Alvim. Então, Rosiane, pode ir lá no Instagram, procura a Domingas, tá? Que com certeza você vai achar. Ela grava vídeos diários sobre diversos assuntos e ela tem um livro que chama Poços dos Desejos, que é, de fato, uma prosa poética. Então ela tem ali vários textos que vai falar deste sentimento romântico, tá? deste amor, da paixão. Então procura ela aí no Instagram, que eu tenho certeza que você vai amar a obra dela. Já que o Magno falou em romântico, olha, eu tenho uma dica. Porque nós temos aquela questão do romantismo, estilo de época, com R maiúsculo. Sim. E o romantismo, que é um comportamento com R minúsculo. Ótima lembrança. Né? Então nós temos essa questão. E falando em romance, a gente também tem a questão do gênero narrativo romance.
Como a gente tem o gênero narrativo conto, novela, o romance, que é aquela narrativa mais complexa, com personagens mais densos, né? E que normalmente vai ter ali, tem um enredo principal, e aí tem outros enredinhos, digamos assim, né? Tem outras histórias que vão complementar e que vão acontecer paralelo àquela história principal. Então, olha aí, como que uma palavra só pode ter diversas nuances, né? Diversos significados, tá? Tem que ficar atento nisso. E não confundam romance com história de amor. É também, porque a gente tem o romance romântico, que é a história de amor, mas a gente tem o romance realista, romance modernista, né? Exatamente. Então, a palavra romance, ela tem vários significados, e a gente tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Ótimo, ótima dica para a gente não confundir essas variações, não é? Vamos lá? Uma dúvida do 7º ano. Pode explicar o que é espaço social? Ah, sim. Porque quando nós temos ali o gênero, né, os elementos da narrativa, nós temos o espaço. E aí tem o espaço físico, que seria mesmo aquela descrição, né, do ambiente, do local. E nós temos o espaço social, que seria o das relações sociais. Por exemplo, a escola ou a família é um espaço social, né? Então, muitas vezes nas obras a gente tem ambos, né? O espaço físico, porque vai aparecer aquela descrição, mas aí tem as relações ali das personagens, numa família, numa escola, numa empresa, né? O espaço social. Ótimo. E professor Magno, como o romantismo chegou ao Brasil? Bom, nós temos uma obra que é como se fosse a certidão de nascimento do romantismo no Brasil, tá? O nome dela é Suspiros, deixa eu só encontrar aqui, perdão, gente. Suspiros Poéticos e Saudades. É uma obra do Gonçalves de Magalhães que chega aqui no Brasil, né? Ele publica ela em 1836, tá? E aí é a partir daí que então é considerado que que é inaugurada então a era romântica, né? O romantismo aqui no Brasil, tá? Mas é bom lembrar que isso é uma construção que já estava acontecendo antes. A chegar ao ponto de haver a publicação deste livro, existe toda uma construção antes de rompimento com aquela escola literária anterior para o nascimento de uma nova escola literária aqui no Brasil. Ótimo. Na aula, professora Maria Alice, a senhora falou que é correto dizer vou pô-lo a par do assunto. Muito estranho isso. Pode dar mais exemplos? Ah, sim. O que acontece? Os verbos, quando terminam em R, em S ou Z, na norma culta, a gente vai cortar essa letrinha e acrescentar o pronome oblíquo, o O ou o A. Se a gente fosse falar pô, olha, ia ter um problema ali de pronúncia. Então, a gente acrescenta um L. Por isso que é pô-lo. No nosso dia a dia, na linguagem informal, a gente fala assim, vou pôr ele, né? Mas na norma culta é pô-lo, porque não dá para, no caso, pô ou o, não daria, né? Então, outros exemplos. Vendê-la. Eu tenho vender, o R cai, acrescento o L. Vendê-la. Amá-la, amar. O R cai, né? E coloco o L. E tem uma famosa, que era o filo porque quilo, né? Que era uma frase famosa de um ex-presidente, ele falou isso e todo mundo, né? Filo, ok, porque é fiz isso, né? Fiz isso, então fiz, aí o Z cai e coloca o L, né? Filo. Agora, a segunda parte tem um problema, porque nós temos uma atração. Então, filo, porque o quis, porque a conjunção porque vai atrair o o. Então, de acordo com a norma curta, filo, porque o quis, né? Exatamente. Ótima lembrança. Muito obrigada, então, professores, porque chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação da professora Ludmila Lima e do professor Magno Andrade, que continua conosco. E eu agradeço a presença da professora Maria Alice. E você, estudante, já sabe, é só ligar no telefone fixo 31 3254
3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta. Não saia daí.